A primeira leitura que nós escutamos é dos Atos dos Apóstolos. Fala da prisão, aliás, primeiro começa falando da morte de Tiago, né, que era irmão de João. Depois fala da prisão de Pedro. E Pedro ficou lá preso e ainda acorrentado na prisão. Não bastava só a prisão, tinha que ficar acorrentado. Mas, não sei se vocês escutaram direitinho a primeira leitura, fala que enquanto Pedro estava na prisão, o que fazia a igreja? A igreja era o povo, né? As pessoas cristãs. Rezava. E rezando, vem ideias, né? O que vão fazer para libertar Pedro de lá? E fala na leitura que de um anjo de Deus, que foi lá e libertou Pedro da prisão. Esse anjo, certamente, não é uma coisa que veio lá de cima, distante, para tirar Pedro da cadeia. Foi a própria comunidade que foi o anjo. Vocês, por exemplo, aqui unidos, vocês fazem milagres se vocês quiserem. Ou não? Quando nós somos unidos, nós fazemos milagres. E foi o que aconteceu. A comunidade, a igreja, como diz a leitura, usa essa palavra. A igreja rezava enquanto Pedro estava preso. Pedro foi libertado da cadeia. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Quer dizer, a força da comunidade, da igreja, a gente não sabe o tamanho que ela tem. E na segunda leitura, é da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi companheiro de Paulo na missão. E ele diz na leitura que está chegando a hora dele. Ele estava preso lá em Roma. Velhinho já. Por isso que ele fala, combati o bom combate. Ganhei a fé, ganhei a corrida. Né? Agora está reservada para mim a coroa da glória. Né? E ele fala também uma coisa interessante. Eu fui libertado da boca do leão. Porque naquele tempo, lá em Roma, a diversão do povo lá que não era cristão, de quem era ainda gente má. E acho que vocês devem ter visto já, pelo menos na televisão, ou então em filmes, lá em Roma, o Coliseu, onde era uma espécie de casa de espetáculos. Então eles fechavam os leões nas jaulas, lá naqueles buracos que tinha lá no Coliseu, deixavam eles com bastante fome, e depois soltava as pessoas lá no meio, para os leões comer eles, comer vivo. E ele fala na leitura que ele foi libertado da boca do leão, porque ele de fato não morreu comido pelos leões. Ele foi morto degolado, né? Cortaram o pescoço dele, já velhinho. Em 92 eu fui lá em Roma, eu fui na Itália, tinha as irmãs italianas que trabalhavam comigo em Cardoso, que eu trabalhava lá na época, e a Madre Geral me convidou para ir lá. Eu fiquei um pouco mais de um mês na Itália, e então eu fui conhecer o lugar onde Paulo ficou preso, que tem uma igreja, a igreja da prisão, tem as grades lá ainda, está dentro dessa igreja, e logo ao lado tem a igreja do martírio dele, onde cortaram o pescoço. Então foi assim que Paulo morreu. E Pedro morreu crucificado, que era a pena de morte, né? Que Jesus também morreu. A cruz era a pena de morte naquele tempo, era a pena de morte mais ruim que tinha, mais feia, mais triste, mais dolorida. E quando chegou a hora de Pedro morrer, ele foi condenado à morte de cruz. Só que ele não quis ser crucificado que nem Jesus. Ele quis ser crucificado de que jeito? De cabeça para baixo. Vocês sabem, né? Ponta cabeça. Então Pedro foi morto assim.
E também velho já. E onde que está o corpo de Pedro? Os restos mortais dele? Você sabe onde que está? Lá em Roma. Naquela basílica enorme que a gente vê sempre na televisão, lá é o túmulo de Pedro, até embaixo. Embaixo, lá eu fui lá também. Tem embaixo do altar, lá estão os restos mortais de Pedro. Por isso que a igreja, a sede dela é Roma. Até o nome da nossa religião leva o nome de Roma, né? Como é que é o nome da igreja nossa? Igreja Católica Apostólica Romana. Por causa disso, porque é lá que mora o Papa, é lá que está o corpo de Pedro. Entenderam? Então de lá então o Papa, ele exerce uma força muito grande de comunhão no mundo inteiro. O Papa. Todos os católicos, todas as dioceses do mundo inteiro têm que prestar obediência ao Papa, levar em conta o que ele fala, né? E o Papa, ele é hoje o personagem mais importante desse planeta, o Papa Francisco. Não tem nenhuma pessoa nesse planeta que tem uma posição que todo mundo tem uma admiração. Claro que tem aqueles também que não gostam, né? Com Jesus foi a mesma coisa, muita gente gostava dele, mas muita gente também não gostava dele. Mas o Papa é uma figura que chama a atenção do mundo inteiro, com seu jeito sábio, humilde, ao mesmo tempo, que é um Papa mais simples que o Papa Francisco, que ele não quer saber de nada de luxo, nada de ostentação, né? Então ele dá o exemplo, por isso que ele escolheu o nome, quando ele foi eleito, Francisco, por causa de São Francisco, você sabe disso também. Tem um Papa que tem esse nome, ele é o primeiro, acho que não vai ter o segundo, vai ter só ele, tanto que ele não quis colocar Papa Francisco I, não tem, é só Papa Francisco. Nós tivemos João Paulo I, João Paulo II, tivemos Bento XVI, né? Então teve 16 papas com esse nome. O Papa Francisco não tem isso, ele é só Francisco, não tem o primeiro. Certamente não vai ter o segundo também. Não vai ter, quando ele morrer, não vai ter o Papa Francisco II. Ele escolheu justamente porque isso vinha de encontro com aquilo que ele queria viver a vida dele. A simplicidade, a sabedoria, né? Olha que bonito o exemplo dele, né? E no Evangelho, Jesus que pergunta para os seus apóstolos, o que o povo fala de mim, quem eu sou para o povo? E a resposta dos apóstolos foi, o povo não sabe muito bem quem é você, não. Uns falam que é João Batista, outro que é Elias, ou os profetas que ressuscitou. Então o povo não sabia bem quem era Jesus. Mas Jesus faz a mesma pergunta para eles, e para vocês, quem sou eu? E aí vocês viram que Pedro respondeu. E respondeu o quê? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Você sabe o que significa isso? A profissão de Pedro em Jesus. Profissão de fé de Pedro. Daqui a pouco a gente vai rezar o creio, que também chama profissão de fé. Mas aí está quando Pedro fala que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, ele acredita que ele é o Filho de Deus. Só que aí vem aquilo que, não sei se Pedro esperava por isso. Então, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra, será desligado no céu. Vocês já viram a imagem de São Pedro? Aqui acho que não tem, né? O quadro, aquele que a gente faz, levanta o mastro. Vocês já viram, não? Acho que já, né? O que ele tem na mão? Uma chave. Está ligado aqui nesse evangelho. O artista que bolou a imagem de São Pedro colocou a chave na mão dele, por causa do evangelho que escutamos agora.
E eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave do reino dos céus, olha que coisa importante. Não é qualquer chave não, né? Chave do reino do céu. Poder que Jesus transfere a Pedro. E ele vai falar assim: o poder do inferno não poderá vencê-la. E até hoje, a igreja de Cristo, é bom dizer que a igreja não é nossa, ela é de Cristo. E nós entramos nessa igreja pelo batismo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, Pedro recebe de Jesus essa incumbência, né, de ser o primeiro Papa, vamos dizer assim, foi ele. Então, hoje nós queremos rezar pela igreja que nós participamos, pela comunidade, paróquia aqui de vocês, né? O bispo daqui da diocese, mas de modo especial rezar pelo Papa Francisco. Vocês já imaginaram o que esse homem enfrenta na vida dele? Quantos problemas, quanta coisa boa também, mas quantos problemas a nível do mundo inteiro. Tem padres que não gostam dele, tem bispo que não gosta dele, tem cardeais lá dentro do Vaticano que não gostam do Papa. Então ele vive no meio de gente complicada. Então não é fácil. A igreja é santa e pecadora, não é assim? Justamente porque a igreja, se ela fosse humana só, ela teria acabado faz tempo já. Mas a igreja é a de Cristo, por isso que ela não acabou até hoje, porque ela tem o Espírito Santo, que a mantém-se viva. Pode passar por momentos difíceis, de crises, né? As pessoas colocam em situações assim, mas não pela vontade de Jesus. Pela vontade de Jesus, Ele quer que todos sejam um. Quando Ele rezou, né? Pai, quero que todos sejam um, como eu e tu somos um. A vontade de Jesus é que todos sejam unidos. Não é uma missão muito fácil não, né? Mas faz parte da nossa vida de cristãos. Sermos unidos e não sermos divididos. É um problema quando nós nos dividimos, né? Mas quando somos unidos, como falei primeiro, nós podemos fazer cada milagre. Mas onde tem desunião, é uma coisa triste, né? A gente não pode fazer nada. Então Cristo quer ver os cristãos todos unidos. Na família também, que é outra missão difícil, né? Em casa, como sermos unidos em casa, na família. Vamos pedir então que nesse dia de São Pedro e São Paulo, nós possamos fazer todo o empenho, todo o esforço para sermos unidos à vontade do próprio Jesus. E escutar sempre também quando o Papa fala alguma coisa para nós. Interessante, só para terminar, que esse texto desse Evangelho, as outras igrejas nunca falam para nós. Eles pulam esse texto aqui porque eles não têm comunhão com o Papa. Então eles nunca vão falar, e está no Evangelho, foi Jesus que escolheu Pedro para ser o primeiro Papa. Então daí vocês percebem, qual que é a igreja de Cristo mesmo? Sem falar mal de ninguém, mas qual que é a igreja que Cristo criou? É essa que tem o Papa. Vocês entenderam? Aí que está. Foi a partir de 1500 que começou a dividir tudo, separar. Até foi um padre que começou a complicar tudo, né? Lá na Alemanha, Martinho Lutero, ele que era monge e que não gostava de certas coisas da igreja, acabou fundando outra igreja, entenderam? E a partir daí, surgiram tantas outras, né, que a gente não sabe nem contar mais. Mas até essa data de 1500 mais ou menos, era só a igreja, uma só, né? Hoje, qualquer lugar que você passa tem um salãozinho, tem lá umas cadeiras e o pessoal pega a Bíblia e fala, basta que tenha uma boa lábia, né? Falar bem, ele vai conseguir sempre um pouquinho de gente lá, uns 50, tá bom para ele. E vai multiplicando isso, né? Eu fico pensando o que Jesus
acha de tudo isso, de tanta divisão que já existe no cristianismo? Não sei se podemos chamar de cristianismo esses que procuram se dividir, né? Se posicionando contra o outro. Quarta-feira passada, o padre de Gilmar já tinha me pedido, antes de fazer o retiro, porque você sabe que a semana teve o retiro deles, né? Então, tinha a missa às 3 horas da tarde, depois tinha às 7 horas. Depois ele me ligou. Você poderia presidir a formatura, a celebração ecumênica da formatura dos médicos? Eram 63 médicos e médicas que se formaram. E eu nunca tinha feito uma celebração com alguém de outra religião. Foi a primeira vez. Tinha espírita, tinha pastor, mas eu que tive que coordenar tudo, porque é a igreja católica, a catedral, né? Então ele pediu para mim fazer isso, que foi uma coisa muito interessante. Mas o que eu observei, quando o pastor subiu lá no, o pessoal fala altar, mas isso aqui chama presbitério, tá? Subir no altar, não é o altar, é aquele lá, ó. Aqui é presbitério, essa parte aqui. Então ninguém vai subir no altar não, né? Não pode subir lá. Então aqui é presbitério. Então quando o pastor subiu, quem era de outra igreja gritou glória a Deus, batia palma, né? Mas os católicos, ninguém abriu a boca quando eu entrei na igreja, quando me mexia, enfim. Mas só foi o pastor abrir a boca, pronto. Aquela barulheira deles, né? Gritando glória a Deus, não sei o quê. Fiquei pensando, falei, nossa, onde que fica Jesus, né? Não é o padre que é o centro das coisas, nem o pastor. É Jesus. E a fé que nós temos é em Jesus. Ele que é o mais importante.